De volta com a Educadora Entrevista, vamos falar aqui um pouquinho a respeito do trabalho do Sejusc na companhia do Paulo César. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Já há algum tempo que eu não venho aqui, né? Espero fazer uma pincelada aí de todos esses 10 anos, né? E para que eles tenham informações necessárias caso queiram se utilizar do Sejusc. Para quem não conhece ainda, né, vamos explicar o que é o Sejusc. O Sejusc é um órgão criado pelo Tribunal de Justiça atendendo uma determinação do CNJ. E lá em 2010, eles com o intuito, assim, vou falar de forma metafórica, né, de reduzir os processos das mesas dos juízes, né, que se acumulavam, criaram os métodos alternativos de solução de conflitos. E aí criaram o Sejusc. O que fazer? Tirar um pouquinho de processo lá, tentar resolver, antes de virar um processo, qualquer tipo de conflito. Então o Sejusc atende, basicamente, quase todos os tipos de assuntos jurídicos, por exemplo. Com exceção da área trabalhista, previdenciária, mas você tem algum problema de cobranças, de cheques, de notas promissórias, alguns assuntos da família, como divórcio, pensão alimentícia, e também alguns problemas com bancos, ressarcimento de danos causados por acidentes de veículos e conflitos de vizinhança, que é uma coisa que acontece muito. Então a gente tenta lá resolver esses problemas pacificamente e sempre pensando que as partes podem voltar a ter as relações anteriores, sejam familiares ou comerciais, ou de vizinhança, no caso. Não basta só o acordo, né, Luciano? Basta que você volte a ter um contato com a pessoa. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, onde o antagonismo está prevalecendo sobre as relações, né? Eu tenho uma posição aqui, eu sou inflexível, e você tem outra, nós somos sempre amigos, aí nós não temos mais relacionamento. Então, essa é a ideia do Sejusc. Ele atua em outra ponta também, que ele realiza todas as audiências de conciliação das varas, dos processos, tanto das varas do fórum, quanto do juizado especial civil, que eles chamam de pequenas causas. Todos esses processos, nas audiências de conciliação, vão para o Sejusc. O Sejusc é formado por uma equipe de atendentes, de estagiários, tem uma escrevente hoje, eu, os conciliadores e uma juíza coordenadora, que é a doutora Maristel. Muito bom. A Ana Laura, parabenizando aqui, colocando como é que se determina, né, o que vai para o Sejusc ou não é? Em caso de dúvida, a pessoa pode consultar? Sim, é interessante, inclusive, que consulte, porque suponhamos que não seja do Sejusc, a gente orienta quais os procedimentos, se houver necessidade do acompanhamento de um profissional do direito, os advogados, a gente orienta também como fazer, e hoje nós temos eu não sei se da última vez que eu vim aqui, nós não tínhamos, eu acho que esse mecanismo, que é o WhatsApp. Então nós temos um WhatsApp, a pessoa pode nos consultar pelo WhatsApp, os nossos atendentes respondem a ela e elas podem inclusive enviar os documentos necessários para o ingresso de qualquer reclamação. Lá é um expediente para processual uma reclamação. Esse WhatsApp, eu posso falar? Pode, lógico. Eu iria falar mais para frente, mas já que aproveitou a chance da moça aí, 16 3660 1791. É o WhatsApp do Sejusc e também o telefone fixo, certo? Então nós atendemos mais centenas de consultas e resolvemos tudo por lá, entendeu? Então, voltando à pergunta inicial dela, que é o que ela saberia se o assunto que ela está enfrentando ali, o conflito, pode ser utilizado, pode ser ingressado pelo Sejusc. Perfeito.
E é interessante isso, não é? Porque do ponto de vista prático, muitas ações acabam tendo o tempo da justiça, né? E às vezes problemas que são simples, pequenos, que podem ser solucionados com agilidade, se caem na justiça tradicional, enrolam a vida da pessoa e o Sejusc dá um fôlego nessa questão. Isso mesmo. Hoje a gente, só para você ter uma ideia, se a pessoa que ingressar possuir o WhatsApp da outra parte, que a gente chama de reclamada, a que ingressa é a reclamante. E aquela que vai receber a carta convite, que a gente convida ela para uma audiência, e até 7 dias. Sendo que um processo você tem que marcar no mínimo uma audiência, às vezes com 30 dias. E depois tem a defesa, aí o processo se estende mesmo. Então, realmente é muito rápido. Hoje, grande número de advogados utiliza o Sejusc, assim, porque é rapidinho. Assuntos de família, principalmente. Um divórcio, às vezes, sai em 2, 3 dias. A pessoa já pega um mandado de averbação para levar no cartório onde se casaram e já sai com aquilo lá. Às vezes ele precisa se casar novamente ou tirar um financiamento em um banco e é necessário que ele esteja divorciado. Aí ele já faz um divórcio e em 2, 3 dias já está com mandado de averbação. Eu acho que isso já basta para ter um entendimento de quão rápido é, né? Mariana aqui também parabenizando pelo trabalho e perguntando, não é, quem faz essas ações, quem arbitra, não é, quem participa da rotina desse trabalho? Justamente. Por exemplo, suponhamos que a Mariana quisesse ingressar com uma ação de pensão alimentícia, que a gente chama ação de alimentos. Ela entraria em contato com o Sejusc, ou nos procuraria lá pessoalmente, que está localizado hoje no Centro Universitário Claretiano, nas dependências, no térreo, num espaço chamado Padre Pujol, certo? E ali tem as atendentes. Ela diz a elas o que ela quer. Eu queria que o meu convivente, que agora separou, nós temos um filho, pagasse pensão para a minha filha, ou para o meu filho. Aí nós ingressamos com uma reclamação de alimentos, certo? Ela está visando que ele pague pensão para ela. Aí ela junta os documentos necessários, a gente chama ajuizar uma reclamação, envia uma carta convite para o WhatsApp da parte reclamada, né, que é o pai da criança, convidando-o para participar de uma audiência de conciliação, que a gente marca no máximo em 7 dias. No dia da audiência, na presença de um conciliador que é formado, habilitado por entidades habilitadas para isso, né, para formá-los, e a gente chega a um acordo. Esse acordo tem peso de título executivo. Se tiver criança, ele vai para o MP, Ministério Público, volta, e a nossa juíza coordenadora, doutora Marister, dá uma sentença. E a partir daquilo ali tem peso judicial. E ele é obrigado a pagar a pensão, senão já incorre em um cumprimento de sentença, aí já vai entrar com ação no fórum, né? Caso ele não pague. Mas geralmente eles acordam ali, isso tem tido muito resultado, viu? E é interessante também, né? A gente falava no bloco anterior da agilidade, não é? Mas é interessante também destacar a questão também da efetividade, né? Quando se faz um processo Sejusc, ele tem a validade legal de um processo, etc. Então, o sujeito, ao assinar, ao concordar aí com as diretrizes, está, de fato, fazendo um pacto legal. Justamente. Ele chegou convidado para participar de uma reclamação. A partir do momento em que ele faz um acordo, foi aquilo que eu disse. Talvez esse termo seja um pouquinho difícil para quem é leigo entender. Ele se torna um título executivo judicial. Quando a juíza dá uma sentença, chama homologar, sacramentar aquele acordo, aí já tem peso judicial. Se amanhã alguma cláusula daquele contrato for descumprida, a outra parte vai lá
e ingressa com uma ação chamada cumprimento de sentença, utilizando aquele acordo que foi feito do Sejusc. Entendeu? Muito bom. Pedro, também com uma questão interessante, não é? Fui para uma audiência no Sejusc, eu preciso de advogado? O sujeito pode levar o seu advogado? Ou não é necessário? Não é necessário. Nessa audiência de conciliação, não é necessário. Agora, a gente sempre orienta que, se possível, consultar um profissional da área do direito, que é um advogado, certo? Mas nesse caso aí, às vezes não. Por exemplo, como eu disse anteriormente, que a gente realiza a maioria das audiências de conciliação do fórum, então vai muita gente lá sem advogado nessa audiência. Se não der acordo, aí ele é orientado a procurar ou a OAB ou constituir um advogado particular. Né? Perfeito. Não se entrou num acordo junto ao Sejusc, né? Se vai para a Justiça Comum, é a pergunta da Vivian aqui. Sim. Na verdade, não vai direto. Aí a parte reclamante é orientada a ingressar com uma ação própria, que a gente fala, uma ação própria, na vara comum ou no juizado especial civil. Se for família e tivermos valores acima do que pode entrar no juizado, da área civil, né, aí teria que entrar na justiça comum, no fórum, com o advogado. No juizado, lá ele permite que você entre sem advogado com ações até 20 salários mínimos, certo? O valor da causa. Aí você pode ingressar pelo juizado, não de família. Ações como acidente de trânsito, cobranças diversas, certo? Cobrança contra banco, esses problemas que tem de rescisão contratual, ou o banco incluiu indevidamente no Serasa, até 20 salários mínimos no juizado você pode ingressar sem advogado. Perfeito. E é interessante, não é, quando a gente pensa em todas essas estruturas, porque a gente vê que o Brasil, não é, vem criando ferramentas, mecanismos, justamente para dar dinâmica. Por exemplo, né, a gente vê aí o PROCON, que faz um trabalho bacana de reclamação dos consumidores, não é? Muitas vezes algumas coisas vão parar, inclusive, no Sejusc, né? Isso. Quando a própria instituição aí não consegue gerar um acordo. Então, a gente acaba vendo uma nova dinâmica e que muitas vezes custaria meses, talvez até anos, para serem solucionadas. Isso mesmo. Eu acho que há uma vontade, né, geral de se resolver os problemas e diminuir processo. A gente tem que diminuir processo. Às vezes, tem alguém lá esperando, vamos dizer assim, os processos mesmo lá das varas do fórum. Então, tem muita gente esperando alguma coisa para decidir lá, talvez vai sair um dinheirinho que ele vai receber de uma coisa ou de outra, e o juiz está tendo que dar atendimento às coisas mais urgentes, entendeu? Então, às vezes, poderia ser resolvido de outra forma. E aquilo que eu disse, às vezes não basta o acordo só, né? Basta reatar as relações, e às vezes fica mais fácil. E eu acho que numa conversa franca, assim, olho a olho, numa audiência do Sejusc, na frente do conciliador, as partes reatam essas relações. Então, eu acho que tem, PROCON, tem nos condomínios, há grupos de mediação dentro dos condomínios, onde há vários problemas. Então, uma força viva da sociedade com foco em resolver os conflitos. Muito bom. Augusto aqui também parabenizando pelo trabalho, né, em especial da nova estrutura, né, do Sejusc, né? Para quem já estava acostumado, não é, teve uma mudança dentro lá da estrutura do Claretiano, onde o Sejusc funciona hoje. Vocês estão em um novo espaço. Estamos em um novo espaço. Temos aqui que agradecer a alta direção lá do Claretiano, que envidou esforços para tornar um espaço mais acessível às pessoas que já estavam tendo um probleminha, né? Tinham que subir de elevador ou as escadas. Agora nós estamos no térreo, num espaço chamado Padre Pujol, que ficou muito bonito, é todo climatizado,
tem banheiros lá no fundo, área para café. Eles procuraram colocar lá, de forma muito bem bolada, colocar tudo que é social. Lá tem o CIEE, tem a assistência social do Claretiano, tem o pessoal do estágio lá, que está buscando estágio, tem o núcleo jurídico, que é o SAJU lá, cujo coordenador é o professor Túlio, e tem mais a Bruna, a doutora Bruna, o doutor Carlos, e eles também atendem a população, os usuários, né, dentro do possível lá, que podem ingressar com o processo. Então, ali ficou ótimo. Nós temos 2 salas de audiência, uma sala de atendimento, tem uma sala de espera para as pessoas, uma salinha da OAB lá também, que os advogados podem utilizar para conversar pessoalmente com o seu cliente. Então, assim, a gente só tem mesmo a agradecer mesmo todos os esforços. Então, realmente vale a pena ir conhecer lá, né, Luciano? Perfeito. E ficou, né, de uma maneira até mais prática para quem chega no Claretiano, né, porque entrando lá pela portaria, as salas são bem próximas. Você entra na portaria, tem a capela, né? A capela aqui, você vira à esquerda, como se fosse ingressar lá para frente. Aí já tem um primeiro corredor à direita, é esse espaço Padre Pujol. Perfeito. Aí você pode entrar ali, já vai ver logo, tem as placas indicativas. Muito bom. E é bacana, né, se destacar isso, né, o quanto que o próprio Sejus que vem, né, se transformando aí ano a ano, né, a gente tinha inicialmente uma estrutura que ficava ali na 9 de julho, foi incorporada à faculdade, é lógico que uma proximidade agora com o curso de Direito, né, então tem uma conexão muito forte, né, e agora com espaço ainda mais acessível, né, permitindo aí mais qualidade de atendimento à população. Isso. Eu acho que vale a pena, né, uma pessoa ir lá com essa... Já é fácil identificar, fácil de se locomover, tanto para entrar, ingressar com uma reclamação, quanto para participar das audiências. Então, acho que assim, toda essa facilidade, essa comodidade, só faz também com que as pessoas se sintam mais à vontade ali dentro, por exemplo, numa audiência, né? Geralmente as pessoas vêm com o espírito um pouquinho assim, já preparado, né, tal. De repente vai se aliviando, né, chega mais tranquila nas audiências, né. Está tudo climatizado, com esse calorão que estava fazendo aí, ninguém passou problema, né. Agendamento, não é? Como é que se procede, como é que é feito isso, Paulo? E em que casos, não é? E também aqui a pergunta do Ivan, que é além do agendamento, pergunta a respeito de custos. Se existe algum custo? Sim. Bom, reiterando aquilo que eu havia dito no início, após a chegada do WhatsApp, né, nós temos um WhatsApp do Sejusc. Então, a pessoa pode enviar o seu questionamento por ele. O número dele é 16 3660 1791. Ou ir pessoalmente. Os atendentes, diante do questionamento, informaram quais os documentos necessários para ingressar com a reclamação. E já perguntam, inclusive, se eles têm uma data. Geralmente a gente faz essas audiências na parte da manhã, porque à tarde nós realizamos as audiências das varas do Fórum e do Juizado Especial Civil. Aí, se ela tem uma sugestão de dia e horário, por exemplo, das 10 até as 11, 11h30, nós realizamos essas audiências. E se vai querer que seja presencial ou virtual, que envie o link para as partes, ou que elas compareçam presencialmente. Diante da juntada que ele fornecer dos documentos necessários, a gente ajuiza a reclamação, agenda a audiência e envia a carta convite à outra parte, que a gente chama de reclamado. Então, isso daí é tudo conversado de forma bem informal mesmo, assim, até se não puder... Isso não acontece nas varas, que lá eles designam a audiência, você tem que cumprir. O juiz tem as pautas, né? Tem uma agenda dos juízes, né? De quem marca a audiência. Ali não. Aí você pergunta,
Você vai poder participar na sexta? Não, eu só posso sair a partir das 11. Até isso a gente faz. A gente marca uma audiência para que a pessoa não perca o horário de trabalho, entendeu? Facilita isso. Mas, normalmente, a gente marca as audiências a partir das 10 horas na parte da manhã. Muito bom. E é interessante destacar isso, né? Porque às vezes a pessoa não entende o funcionamento básico, não é? Que é chegar lá, né? Falar da situação e entender como proceder. Isso, porque a gente tem que saber qual é o assunto, porque tem muitas vezes que a pessoa está com um problema e nós não temos, não é alçada do Sejusc, entendeu? Mas, por exemplo, problemas da família, da área da família, acidentes de trânsito, cobranças diversas, cobranças de aluguéis, acessórios de locação, como água, energia, entendeu? Isso tudo ingressa por lá. Então, é saber o assunto, eles estão dentro da alçada do Sejusc, a gente pergunta se quer fazer tal dia, tal horário, e se a outra parte tem o WhatsApp, que aí fica bem mais fácil, né? Também aqui, João Ricardo, parabenizando pelo trabalho que o Sejusc realiza. Já teve 2 familiares que utilizaram o serviço e que elogiam extremamente, né, pela solução ágil que foi feita. E perguntando justamente, né, a gente falava aí no bloco anterior, né, de se ter uma representação ou não, um advogado ou não, não é? E ele pergunta justamente isso, não é? Dependendo da questão, não é, como foi o caso da família aqui que ele cita, da tranquilidade de ter todas as orientações e, no caso dele que tinha um profissional, serviu só para balizar ainda mais aí e retirar as dúvidas. Sim. Eu só, aproveitando na outra pergunta, eu não dei uma informação que não há custos processuais no ingresso de reclamações do Sejusc. Apenas uma remuneração devida ao conciliador se houver efetivamente a audiência. É uma remuneração determinada pelo próprio TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo. É valor padrão. Essa colocação é do João Ricardo, né? É importante, foi aquilo que eu disse. Todas as vezes que você puder estar acompanhado de um profissional do direito, você tem muito mais segurança, né? Mas, e nós contamos ali com o apoio e a compreensão da maioria dos advogados. São inúmeros advogados que recorrem ao Sejusc e se utilizam dessas especificidades do Sejusc, essa rapidez, essa facilidade, entendeu? Então, assim, tendo a audiência, estando acompanhado por um profissional do direito, a situação vai ficar muito mais cômoda ainda, né? Então, se houver essa possibilidade, é sempre mais salutar mesmo, né? Marília, perguntando a respeito da fila de procura ao Sejusc, né? Lógico que tem uma ordem, né, por busca aí. Ela pergunta como está isso, né? A procura é muito grande, como é que funciona nessa parte? Não fazendo nenhuma piada, mas a procura por divórcio, eu vou te falar, eu nunca vi tanto divórcio. Então está muito... Mas assim, nós conseguimos enquadrar tudo e marcar rápido. Não tem fila não, viu? Pode ficar tranquilo. Se tiver algum problema que queira resolver pelo Sejusc, pode nos procurar que a gente encaixa mesmo dentro dos horários. Os nossos conciliadores estão sempre disponíveis, que é importante isso, né? São pessoas que nós já até comentamos em outros programas, pessoas extremamente já profissionais em seus setores, mais velhos, né? Pessoas que sabem lidar com os problemas. Um é o Batista da rádio, o outro é o Adir da rádio. Temos a Amanda Ribeiro Baldó, que é uma menina sensacional. Ela é craque em mediação, tudo. Temos também a Andréia, que é de Ribeirão Preto, que está afastada, infelizmente. Mas eles são todos assim, deixam todo mundo à vontade, ouvem as partes e sempre fazem com que as partes resolvam os seus problemas. Isso é fundamental. A
A gente falou aí, né, do funcionamento no Claretiano, não é? E o Pedro aqui perguntando, não é? A gente falou do telefone, né, pedindo para repetir o telefone e horário de atendimento. Certinho. É 16 3660 1791. É o WhatsApp e o telefone fixo. O horário de atendimento, nós temos que seguir o horário da instituição. Do tribunal. Sim. Do tribunal, que é das 13 às 17. O atendimento ao público no fórum é das 13 às 17. No juizado especial, civil, que eles chamam de pequenas causas, 13 às 17. Mas, se a pessoa não puder e quiser ir pessoalmente, não enviar a pergunta pelo Zap, nós também temos atendido na parte da manhã, não deixamos de atender não. É viu? que a parte da manhã prioriza as audiências. É que nós estamos realizando audiência, mas tem o setor de atendimento. Se não houver nenhum entrave, né? Às vezes está fazendo serviço, alguma coisa assim, mas a gente não deixa de atender não, viu, Luciano? Perfeito. Quero agradecer imensamente a participação, aqui Paulo deixar sempre o espaço à disposição, parabenizar, não é, por esse tempo aí já de trabalho à comunidade realizado pelo Sejusc e esperar realmente, né, que a gente tenha cada vez mais a possibilidade aí de ver esse trabalho florescendo e ajudando tantas pessoas. E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês sempre me dão. E é isso mesmo, vou aproveitar o gancho das suas palavras, porque sempre falei aqui que a gente tem que disseminar a cultura da paz e do acordo. Esse é o nosso foco, o nosso mote lá, entendeu? Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu sempre falei. E parece que isso impregna na gente. A gente quer resolver o problema, principalmente de criança, sabe? Então, quando você não resolver um problema... Então, a gente sabe que as pessoas vão lá em conflito, com problemas sérios, entendeu? Vem a justiça, às vezes, de forma um pouquinho deturpada, né? E a gente sempre procura orientar os nossos atendentes para que recebam eles de braços abertos. Você não precisa reganhar um sorriso para ninguém, mas se atendê-los bem, procurar compreendê-los e que eles vão tentar resolver o problema deles. E volto a falar, mesmo que não haja o acordo, às vezes há a possibilidade de reatar os laços anteriores. A gente vê ali, às vezes, uma pessoa, um pai que não faz tempo que não vê o filho. De repente, nos corredores eles se encontram, é aquela alegria. Então, só de ver isso já basta. Porque às vezes nem estão se falando os pais, né? Então, há 10 anos fazendo isso, a gente acha que alguma coisa a gente está conseguindo mudar, né? Mas o trabalho é longo, ele continua, né? Alguém virá me substituir futuramente e tem sempre esse foco, disseminar a cultura da paz e do acordo. Obrigado a todos aqui, viu?